Vendo aqui, estamos sem som, Gabriel. Agora saiu, acho. Dá uma olhada se melhorou. Entrou áudio agora aí? Estão me ouvindo agora? Alô, câmbio, teste. Teste, câmbio. Entrou agora? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Agora voltou, né? Hoje é terça-feira, agora são 9 horas e 47 minutos. Hoje é dia 6 de agosto de 2024. Deus abençoe vocês, todos ou todos vocês. E melhorzinho hoje, né? Ontem eu tomei um pote de ferro na veia ontem. Ai, Jesus amado, né? Ontem a Neuci pendurou um negócio aqui em mim e fiquei 1 hora quase, né, para tomar um pote de ferro. Hoje eu vou tomar mais uma B12 para dar uma fixada boa e dar uma melhorada adequada, né? É assim, né? Vida do bariatricado, assim mesmo, né? Vira e mexe, nós temos que fazer uma intervenção aí, né, Tânia? Tá muito cansado, né? São indícios, né, do ferro baixo, né? Muito cansado, acorda cansado, levanta cansado. Ai, Jesus, mas hoje já acordei melhor já, o ferrinho já fez efeito, né? Já vai fazendo aí no decorrer do dia. Já acordei melhor hoje, mais disposto. Graças a Deus aí já tá tudo bem, né? Vamos caminhando aí. Vai dando tudo certo, né? Tudo certo. Eu queria ler o texto bíblico com você em Mateus capítulo 10, no verso 24. Se você puder fazer o favor de abrir a tua Bíblia aí junto comigo, por favor. Abra a tua Bíblia aí junto comigo, Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, verso 24. Vamos lá. 10, 24 de Mateus, né? Você olha para o meu aspecto, né? Que eu tô com cara de cansado, né? Por causa disso, né? Tava com meu ferro, tava baixo. B12 também. Mas já vou. Na hora que eu acabar aqui, eu vou na farmácia, já vou tomar B12. Amanhã já tô 0 km, né? Tá tudo certo. Tá tudo bem com vocês aí? Eu espero que esteja tudo bem. Tá chegando o dia da gente ir para Santa Maria, né? Tá chegando o dia da gente ir para Santa Maria, né? Dia 17 a gente vai para o Rio Grande do Sul. Vamos fazer um culto abençoado, né? A grande cruzada evangelística. Vai ser uma bênção, né? Vai ser uma bênção, tenho certeza disso. Vai ser uma bênção. Hoje a gente vai estar em São José dos Pinhais, amanhã vamos estar em Tijucas, quinta-feira vamos estar em Joinville, atenção Joinville, quinta-feira Joinville, todos culto de Santa Ceia, tá? Hoje terça-feira Santa Ceia em São José, amanhã quarta-feira Santa Ceia em Tijucas e quinta-feira Santa Ceia em Joinville, tá? Então não esqueçam aí, vocês que moram perto e querem, né, participar. E participar, né, Ana, que já tô melhor, tô vendo você aqui. Sim, já melhorei, já acordei melhor já. O ferro é uma é uma coisa complicada, né? Mas é que o meu só, quando começa a baixar, eu sinto drama já, né? Então eu já tomo e já fica beleza, né? Eu tomo e já fico beleza. Amanhã, que hoje eu tinha que fazer coletar sangue, não deu, quero ver se amanhã eu vou, amanhã cedo eu vou. Vou fazer isso. Posso ler o texto aí? Tá tudo bem? Já posso ler? Vocês já encontraram aí? Ô, Gabriel. Espera aí, né, varão? Não é o discípulo, verso 24. Já tô lendo, tá? Já tô lendo. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo.
Amém? Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, que a Tua mão, Senhor poderosa, esteja sobre as nossas vidas. Querido Deus Espírito Santo, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, dando para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra. Que o Senhor possa, papai, abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e quebrantar, Senhor, o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa e agradável palavra do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Nunca queira ser maior do que de fato você é, porque você vai se dar mal. Porque você vai se dar mal. Nunca queira ser maior do que de fato você é, irmão. O mundo espiritual é um lugar muito complicado. Eu mandei para você umas coisas ontem, queria que você preparasse aí. Ontem morreu esse não, o outro do moço que morreu. Dá uma olhada, eu acho que deve estar no grupo. Ontem morreu um moço que muita gente me perguntava sobre ele. E ele morreu ontem, o Daniel Mastral, né? Ele morreu ontem, eu quero mostrar a reportagem para vocês. Eu queria falar um pouco sobre isso porque ele está no contexto. Ele está no contexto do que eu quero falar para você. Conseguiu aí, Vaso? No Assembleianos de Valor, está na página deles ali. Se você procurar aí, você vai achar. Tá, eu printei e mandei ontem lá. Deixa eu ver aqui. A gente vai observando. Tá aqui sim, Gabriel. É a antepenúltima que eu mandei no desdobramento. Tá lá, ó, 40 mil crianças somem por ano no Brasil. Isso aí. Eu queria falar um pouco sobre isso para vocês. E eu vou falar para Pode subir, Gabriel, pode subir isso aí. Esse moço aí. Agora você tira e deixa só a parte de baixo. Tira a foto, deixa só a parte de baixo, por favor. Só escrita aí. Isso aí, aumenta aí. Isso aí, tá beleza. Dá uma olhada aí. Será que ele falou demais? No Brasil desaparecem por ano cerca de 40 mil crianças que nunca são encontradas. Muitas delas são usadas em rituais satânicos para extrair adenocromo, usado pelas elites para não envelhecer. Daniel Mastral, escritor. Ex-satanista e convertido ao evangelho, Daniel Mastral foi encontrado morto ontem no quintal da sua residência em Barueri. Ele foi encontrado com um disparo de arma de fogo na cabeça, né? A gente observa algumas coisas, a gente que entende um pouquinho, que tem uma visão espiritual aberta. Eu não estou falando de religião e eu não estou criticando o cara porque o cara morreu, nada disso. Quem me conhece faz muito tempo sabe o que eu sempre falei dele, exatamente a mesma coisa, né? O que eu sempre falei dele e vou continuar falando porque é a minha opinião a respeito do ministério dele, não da pessoa. O filho dele morreu, escuta o que eu vou falar para você, se matou. A mulher dele morreu, se matou. O cara morreu, ele se matou, gente. Ninguém matou ele. Isso é teoria da conspiração aí. Tem um monte de amiguinhos dele aí do ocultismo, né? Do ocultismo, que se dizem ocultistas, né? Que ficavam aí conversando sobre teorias da conspiração ou não, eu não sei também, porque eu não vou aqui pôr o meu dedo nisso, porque eu não sei. Se eu soubesse eu diria, mas eu não sei. A mulher dele morreu de câncer, né? É isso aí? Pois é. Isso é uma coisa meio complicada, né? Conversa de todo mundo, né? Infarto fulminante. Pois é meio uma coisa assim meio nebulosa isso aí, né?
uma coisa meio nebulosa, a morte de todo mundo. Mas você acha uma coincidência, né? Você acha uma coincidência que uma família toda dedicada a Jesus, escute o que eu vou falar para você, uma família toda dedicada a Jesus, convertida, escute o que eu vou falar para você aqui, e eu vou fazer uma pergunta para você, eu quero que você pense, não é para você criticar o cara, julgar ele, não é isso aí não, só quero usar como um exemplo para você. Tá, morreu de infarto fulminante, né? Muito bem. Acho que foi o filho dele que se matou, né? Todos sofriam com uma depressão profunda, todos. Pessoas esclarecidas, né? A Cíntia está dizendo, segundo os noticiários, o infarto foi provocado por ela. Eu também ouvi que ela tinha se matado, né? Mas uma pessoa que me falou que foi suicídio também, né? Provocado por remédio. Foi o que eu ouvi, né? Mas, né, enfim, a gente nunca vai saber, né? A gente nunca vai saber de fato. Agora, Lu Santos, esse aí mesmo, né? Esse aí. Então o guri se matou, a mulher se matou e ele se matou. Então, a pergunta que eu vou fazer para você, eu quero que você preste atenção, porque veja o que a Bíblia diz no verso 24, eu quero que você preste atenção aqui, ó. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem é o servo mais do que o seu senhor. Preste atenção no que a Bíblia está falando aqui, tá? Preste atenção. Basta ao discípulo ser como seu mestre. Preste atenção aqui. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Então, não queira se meter aonde você não foi chamado. Entendeu? Não queira se meter aonde você não foi chamado. Certo, irmão? Então, quando você começa a caminhar por caminhos... eu vou escolher uma palavra tranquila aqui. Por caminhos que você não conhece e se meter com pessoas que você não conhece, você corre um sério risco com um espírito que se chama espírito de retaliação. Certo? Espírito de retaliação. Eu já vi pessoas pularem do edifício. E quando essa pessoa pulava depois que ela pulava, eu já vi vídeos, e o vídeo mostrava claramente, um espírito saindo de dentro dela antes dela cair no chão. Eu já vi vídeos de pessoas andando na rua e de repente vinha um espírito andando, a câmera pegava esse espírito, porque ele tem que se materializar para empurrar você. E ele vinha e empurrava a pessoa caía no trilho do trem, na frente do ônibus, e ele sumia de novo. Entendeu? Então, quando você se mete onde você não é chamado, por qualquer motivo, por fama, escute o que eu estou falando, reconhecimento pessoal, para você sair do anonimato, ou você querer parecer um grande homem de Deus quando você não é, quando você não foi chamado para isso. No sábado, eu acho que no sábado, eu não tenho bem certeza, mas eu acho que foi no sábado. Escute que eu vou contar para você aqui um testemunho. Escuta isso. Uma pessoa viu, eu senti no sábado de Santa Ceia, eu senti a presença de Deus muito forte sobre mim. Eu senti uma coisa que me envolvia no momento do culto, quando eu estava pregando.
eu senti uma coisa, o meu corpo tremeu, é meu testemunho isso, eu tô te contando um testemunho de sábado no culto de Santa Ceia. O meu corpo começou a tremer, né? O meu cérebro quase que travou, eu dei uma parada, se você prestar atenção no momento que eu estava pregando, eu dei uma parada, parei um pouco, respirei e continuei a mensagem. Você olhar no sábado, você vai ver que isso aconteceu comigo, no momento que eu estava pregando. Eu senti a presença de Deus, ou um anjo do Senhor, eu não sei, como se eu estivesse recebendo um abraço. Entendeu? Sábado. Como se eu estivesse recebendo um abraço. Foi assim que eu me senti. Sábado. Certo? Sábado. No domingo, eu recebi um áudio que uma irmã que estava assistindo o culto mandou para um dos pastores, que é o seu pastor, que cuida dela, mandou para mim. Dizendo assim, eu tive uma visão no sábado do pastor, no momento em que ele estava pregando, eu vi um anjo do Senhor descer do lado dele e colocou sobre ele como se fosse um escudo, que rodeava ele como se fosse um cobertor, como se ele estivesse sendo enrolado assim, ó. Mas era um escudo do céu. Ela disse, Deus está preparando ele para algo que está por vir. Escute isso. Cláudia Batista de Tomazina, um beijo, Deus abençoe. Entendeu? Então, o que é que Deus estava fazendo comigo? Colocando sobre a minha vida uma unção ou uma proteção espiritual para algo que estava vindo ou que está por vir sobre a minha vida. Algo vai acontecer. Eu tenho falado isso para você que eu tenho sentido uma coisa, eu sei que tem alguma coisa para rolar, eu não sei o que é. Né? Porque Deus ele não fala tudo, nem para mim, nem para você, nem para ninguém. Mas a gente tem uma noção próxima disso, né? Eu imagino que deva ser. Né? Vou dar um outro testemunho para você. Na semana passada, no domingo, culto de domingo, semana passada, quando eu chego na igreja, eu vou orar lá em cima, atrás do púlpito, eu dobro os meus joelhos e fico lá na frente, antes de chegar todo mundo, eu chego mais cedo que todo mundo normalmente. Chego mais cedo que todo mundo, vou lá na frente, dobro os meus joelhos atrás do púlpito, ponho a minha cara no pó, oro a Deus, peço perdão do meu pecado, peço para Deus me abençoar, para Deus abençoar a mensagem, para Deus abençoar as pessoas que estão vindo para a igreja. Peço para Deus me dar discernimento da mensagem, a minha oração inicial. Eu chego na igreja, vou lá atrás e oro assim. Certo? Quando eu estava orando, Deus me deu uma visão. Semana passada, não é esse final de semana agora, no próximo de trás. Deus me deu uma visão. Eu vi um cavaleiro vindo sobre um cavalo muito rápido, numa estrada longe. Ele era um carteiro ou um mensageiro e Deus falou para mim, estou lhe enviando uma mensagem, em breve chegará. Deus falou na semana passada isso para mim. E beleza, eu fiquei esperando, passou uma semana, no culto de ceia, quando eu cheguei na igreja e fui orar de novo, dobrei os meus joelhos, orando, mesma oração, eu faço todos os cultos, faço isso. Eu vi de novo aquele cavaleiro, só que desta vez ele estava chegando na igreja. Eu estava de joelhos, com a cara no pó, com os olhos fechados. Eu vi ele chegando na igreja com um envelope branco na mão. E ele chegava e eu via que ele entrava, passava por mim e entrava na igreja. Eu abri os olhos e vi um irmão da igreja recebendo aquela carta na mão. Ele vinha e entregava na mão daquele irmão. Então eu voltei a orar, terminei a minha oração, saí.
Mas eu sabia que Deus havia dado, né, para aquele irmão, que é um profeta na nossa igreja, Deus usa a vida dele. Eu falei, Deus deu uma visão, deu uma revelação para ele, e ele vai vir falar para mim no final do culto. Eu já sabia, porque Deus já tinha me mostrado. E aí no final do culto, o moço veio falar comigo e disse, pastor, Deus me deu uma visão assim, eu vi isso, isso e isso. Então o que aconteceu? Deus me preparou para eu ouvir aquilo que ele ia entregar. Deus me mostrou que era ele que estava trazendo, que era ele que estava mostrando e que no tempo dele aquilo vai acontecer. Então eu já sei o que é que vinha me incomodando, vinha faz algum tempo atrás, eu venho passando por algumas situações espirituais, umas experiências espirituais, e agora eu já sei o que vai acontecer, porque Deus já usou o profeta e já me falou. Entendeu? Uma mensagem vinda do céu, direto de Deus. Por que eu estou contando tudo isso para você? Veja, não é o discípulo mais do que o mestre. Eu não quero parecer ser melhor que Deus. Eu não quero ter a glória, porque a glória é de Deus. Eu não quero ter a honra, porque a honra é de Deus. Eu não quero ser dono da obra, porque a obra é de Deus. Eu não quero ser dono da igreja, porque a igreja é de Deus. Eu sou apenas um servo e eu tenho que aprender a me colocar no meu lugar. Por isso eu brigo aqui com você quando você fica falando coisas que eu não sou. Por exemplo, pastor, você é um homem santo de Deus. Não sou, cara. Não fala isso. Santo é Deus. Pastor, quando você orar, vai acontecer um milagre. Não vai, cara, não vai. Quem faz milagre é Deus. E eu faço questão sempre, irmão, de me colocar na minha posição. E tem gente que fica brabo comigo por causa disso. Entendeu? Falando, não, você é assim, não. As pessoas falam para mim, pastor, eu boto muita fé na sua oração. Não, eu falo, você tem que botar fé em Jesus. Escute o que eu estou te falando, eu estou te ensinando. Eu não tenho dúvida que quem matou esse moço da Neoma Astral foi Satanás, eu não tenho dúvida. Entendeu? Eu não tenho dúvida, irmão. Eu acho que não foi ele que se matou. Quando as pessoas dizem, isso aí foi alguém matou ele. Claro que foi o diabo. Entendeu? Foi o diabo. Por quê? Porque ele não tinha cobertura espiritual, porque ele não congregava debaixo da atuação de um pastor, como a Bíblia diz que deve ser. Porque não era preparado espiritualmente para aquilo que ele estava passando. Porque ele se enfiou onde ele não foi chamado, irmão. Porque as pessoas acham que vem do ocultismo, as pessoas acham que saíram do satanismo, aceitou Jesus, o cara virou um santo. Eles pensam isso. Entendeu? Os caras pensam. Quantos pastores eu já vi, irmão, cair por causa disso? Por causa da arrogância. Você viu o cara falando, o cara é arrogante, irmão. Como se ele fosse dono da verdade. Quantas vezes eu vi ele em podcast, não agora que ele já estava arrebentado, mas antes, dar de dedo em todo mundo, querer ser o doutor espiritual, ser o dono do céu e do inferno, dizendo, não é assim, porque a coisa é assim, porque eu conheço, porque eu sei. Não é assim? Estou mentindo? Estou mentindo o que eu estou falando? Quem acompanhou ele sempre, como eu sempre vi? Quantas vezes, irmão, as pessoas falavam para mim, eu vou comprar aquele livro dele lá, O Céu, o Inferno, não sei como é que é. Eu falei, cara, não fica lendo esse troço aí, você vai atrair maldição para sua vida. Leia a Bíblia. Não, mas o cara é fera, porque o cara é isso, porque olha, cadê o cara, irmão? O diabo matou ele. Porque ele se atravessou no caminho de Satanás, irmão, sem ter sido chamado por Deus para isso. Entendeu? Falava muita heresia, irmão. Porque não tinha conhecimento da palavra, não dominava bem a palavra de Deus.
Entendeu? Eu não estou falando do caráter dele, pelo amor de Jesus. Né? Não estou falando que ele foi um mau pai, um mau... Não, nada disso. Estou falando de ministério. Tá? Estou falando de ministério. Não estou falando da pessoa, dele. Então você via, né? Você observava na conversa dele, quem conhece o Evangelho, quem conhece o Espírito Santo, né? Ficava usando os livros apócrifos, os evangelhos apócrifos para justificar as suas teorias. Escute, irmão, eu tenho ensinado você aqui isso todo dia. A Bíblia diz que se alguém prega outro evangelho para você que não é esse aqui, ó, ele é maldito. E as pessoas não entendem isso, irmão. As pessoas não compreendem qual é o final trágico das pessoas que se levantam para pregar um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo de salvação, que fica pregando o ocultismo na igreja, que fica incentivando com as suas conversas as pessoas a buscarem as coisas de um lado espiritual que não convém às pessoas. Entendeu? Não convém, cara. Não queira ser maior do que você é. Ah, porque você viu, tem as potestades tal, tem a potestade tal, cada cidade tem uma potestade. Isso é verdade. Tem os principados, o cara falava. Daí quando o cara ia orar, irmão, eu vi pastores fazendo isso. Se utilizando da conversa do cara e não da Bíblia. O cara orava, Deus, eu quero repreender a potestade que está sobre a cidade de Curitiba. Cara, quando a Bíblia mandou você fazer isso? Quando que a Bíblia mandou você fazer isso? Aí com quem que você está mexendo, irmão? Você está mexendo com o príncipe do inferno. A Bíblia diz que foi o anjo de Deus que lutou com o cara. E você vai querer lutar, irmão? Porque o cara falou, o que o cara ensinou. Entendeu? Você entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando? Você sai da Bíblia e começa a andar no livro do cara. Né? O cara fala, acho que é Filhos do Fogo, sei lá que desgraça que é aquilo. Entendeu? Daí você começa a ouvir o cara começa a te contar profundamente o mundo espiritual. Uma coisa que você não foi chamado nem preparado para fazer. Daí quando você começa a orar, você começa a repreender um determinado demônio, que é cabeça de falange, irmão. Que está lá em cima. No mundo espiritual, diabólico, ele está lá em cima, ele é um príncipe do inferno. E aí você começa a orar numa oraçãozinha para expulsar um demônio, ou fazer qualquer coisa, ou orar para abençoar a quadra da tua casa, eu não sei. Daí o cara começa a enfiar tanta merda na tua cabeça, você começa a repreender o cara. Daí o cara escuta você orando contra ele, porque ele escuta. E aí ele vem ver o que você está falando e quem é você. Aí lembra aquela passagem dos filhos do Zebedeu que nós lemos aí esses dias? O cara fala assim, eu te repreendo em nome de Jesus, o Deus do Paulo. Ele falou, Paulo, eu sei quem é. Jesus, sei. E você, quem é? E você, quem que é você, seu mané? Que tá enchendo o meu saco aí. E a Bíblia diz que aquele demônio pegou 2 e arrancou até a roupa dos caras. Entendeu? Eu quero que você acorde para a vida. Acorda para a vida, irmão. Que daí você fica assistindo essas merda aí. Daí você fica achando que você é o super-homem espiritual, irmão. Que você, cara, é você e não tem para ninguém. Lulu, bom dia. Tudo bem? Como é que tá o mano? Tomaizinho, tá melhor? Dá um beijo nele. Você tá entendendo o que eu tô falando? Eu sei que você tá, você é inteligente. Você é uma pessoa inteligente, eu sei que você tá falando. Que você sabe o que eu tô falando, perdão. Isso é uma coisa muito séria, irmão. Entendeu? Isso é igual aqueles, né? Eu ia falar idiota, não vou falar. Aqueles caras que ficam dizendo, orando assim, pisa na cabeça do diabo, não é?
Põe teu pé ali, irmão, para ver se ele não arranca tua perna fora. Essa que você está mexendo com quem, irmão? Irmão, se não é Jesus nos cobrindo, se não é Jesus nos revestindo, você tem que ter muito revestimento de Deus para você entrar no mundo espiritual para brigar, irmão. Você tem que ter muito jejum, você tem que ter muita santidade. Você tem que ter uma vida reta com Cristo, irmão. Porque senão o diabo mata você, o diabo mata. Eu tô falando aqui faz tempo. Faz tempo que eu tô falando isso aqui. Não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo, irmão. Entendeu? Não brinque, irmão. Não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Não queira ser maior do que o seu Senhor, irmão. Não queira ser melhor do que o seu Senhor. Isso aí é igual um comentário que eu vi no exército uma vez. Pode subir isso aí, Gabriel, que eu já vou falar sobre ela também. Um comentário que eu vi uma vez, os caras colocaram um soldado Spetsnaz, que é um soldado de elite russo, uma foto, e colocaram um recruta do soldado brasileiro dizendo assim: nossa, se a Rússia invadiu o Brasil, coitado do nosso exército. Cara, você não compara um soldado de elite, de uma tropa de elite do exército, com um recém-ingressado no exército, com um conscrito. O mundo espiritual é a mesma coisa. O mundo espiritual é a mesma coisa. Olha essa moça, Lana Holder, e a sua esposa são consagrados a apóstolas em igreja inclusiva no LGBTQIA+. Pode subir, Gabriel, o comentário. Heresia pesada. Lana Holder tá no Assembleanos de Valor, tá? E Rosânia Rocha, minha parente ainda, bicha, foram consagradas a apóstolas no movimento religioso denominado Cidade de Refúgio. A cerimônia, realizada no dia 21 de julho de 2024, foi conduzida pelo pastor Marcos Vinícius e celebrada como um momento histórico para a comunidade religiosa. Lana Holder e Rosânia Rocha são figuras conhecidas no meio evangélico por sua liderança na Igreja Cidade de Refúgio, uma congregação inclusiva que acolhe fiéis LGBTQIA+. A igreja foi fundada em São Paulo e se destaca por seu trabalho de inclusão e apoio às pessoas marginalizadas. Irmão, eu jamais tive preconceito sobre ninguém, pode tirar, Gabriel, e nunca vou ter. Sobre o cara ser gay, ser hétero, não ser hétero. Né? Eu até brinco aqui sempre do futebol, né? O cara ser corintiano, São Paulino, eu não me importo, né? Mas é só uma brincadeira, você sabe disso. Eu nunca desrespeitei ninguém, não vou começar agora, né? Então, eles têm o direito de ter uma igreja para eles? Sim. Sim. E você precisa aprender isso, certo? Porque a Bíblia diz que para que você esteja dentro da lei de Deus, primeiro você deve cumprir a lei do homem. Eu quero ensinar isso aqui. Se você não sabe, eu quero te ensinar isso aqui. Quero falar isso para você. Certo? Então você tem que respeitar a ação dos caras como instituição religiosa. Isso não é uma igreja, porque é antibíblico o que eles estão fazendo. Contraria de maneira direta a palavra de Deus. A igreja de Deus, ela não é inclusiva, ela é exclusiva. E isso é uma coisa que você tem que aprender. Ok? Mas não quer dizer que você tem que desrespeitar a Lana Holder ou a moça ali Rocha, que talvez seja até meu parente, né? Tem mesmo sobrenome, provavelmente é. Porque eles têm o direito legal, constitucional, de constituir uma igreja e adorar o Deus que eles quiserem. E você não tem o direito de ficar criticando eles por causa disso, porque isso é preconceito. Então, o que a gente pode falar? A gente pode falar teologicamente sobre isso. Então, quando eu digo para você que não existe apóstola na Bíblia,
Não existe, existe apóstolo. Não existe presbítera, existe presbítero. Né? Então nós, eu e você, entendemos que isso, Ângela Max, bom dia. Também tô com saudade de você, tá tudo bem, hein? Deus abençoe o varão, as crianças. Beijo para vocês, tá? Preste atenção. Nós somos a geração do arrebatamento. Entendeu? Nós somos a geração do arrebatamento, eu e você. Nós vamos ver Jesus voltar. Talvez alguns de nós sejam recolhidos antes, mas é bem provável que você vá ver com seus próprios olhos Jesus voltar na terra. Quer dizer, ele não vai pisar na terra, ele vai vir nos altos céus, mas tá bom, né? Vem na terra. Então nós veremos muitas coisas das quais os nossos olhos vão duvidar. Mas a Bíblia diz que as coisas têm que ser assim. A Bíblia diz que as coisas precisam ser dessa maneira, porque Deus vai separar os que servem a Deus daqueles que não servem a Deus. Entendeu? Mas vamos ver isso aí, irmão. Você acha... Cara, tem gente que vai brigar comigo pelo que eu vou falar, mas eu preciso falar. Você acha, irmão, que tem muita diferença entre os caras abrirem uma igreja LGBT e um cara que tem uma igreja da teoria da prosperidade? Você acha que tem muita diferença, eu estou falando de mundo espiritual, do cara que abre ou de uma mulher que abre uma igreja LGBTQ, de um cara que tem uma igreja só para fazer fogueira santa, de um cara que abre uma igreja só para vender livro, para fazer comércio do evangelho, de um cara que sobe no púlpito para mentir, dizendo Deus falou isso quando Deus não falou nada. Você acha que tem muita diferença de um cara que abre uma igreja para ensinar todo mundo que se você não guardar o sábado você vai para o inferno, que se você comer carne de porco você vai para o inferno? Você acha que tem diferença de um para o outro? Porque você pode estar criticando a Lana Hover por estar no movimento LGBT, gospel, mas você vai no show dessas mulheres aí que saem do show e vai pra zona se prostituir com os pastores, tomar uísque, cheirar cocaína, e você paga ingresso e vai lá e canta com os caras e chora. Qual é a diferença, irmão? Isso é hipocrisia, irmão. Isso aí é mais pura hipocrisia, cara. A Bíblia diz, né? A Bíblia diz que os pederastas não vão entrar no céu, diz. Que os homossexuais não vão entrar no céu, diz. Mas a Bíblia também diz que os mentirosos não vão entrar no céu, que os ladrões não vão entrar no céu, que os bêbados não vão entrar no céu, que os prostitutos não vão entrar no céu, que os que ficam ensinando heresias nas igrejas não vão entrar no céu. Então que diferença tem, irmão? Então você fica escandalizado porque os caras estão sendo consagrados apóstolos, apóstolas, porque eles são gays e eles acreditam no coração deles que eles estão fazendo as coisas para Jesus, e isso é um problema deles, não é seu. E daí você vai lá no Ultimate Fighter, não, Ultimate não sei o que tem umas casas de heresia que vive de show em show, Ultimate Grande Pemer, não sei o que,
e vai pagar 4 mil, 5 mil para participar de um congresso, para ganhar um óleo, para comprar um óleo ungido, para aprender a enganar as pessoas, mentir para as pessoas, para tomar dinheiro do povo, e você acha que você é melhor que eles? Isso que você acha? É isso que você acha, irmão? Então para. Para, irmão. Para com isso. A Bíblia diz, escute, que o juízo vai ser muito maior para aqueles que rejeitaram o verdadeiro evangelho do que foi para Sodoma e Gomorra. Aprende a Bíblia. Aprende a Bíblia. A Bíblia diz que quando você for pregar na casa de alguém e ele não quiser saber de Jesus, como a maioria das pessoas não quer, saia dali, sacuda até o pó das suas vestes, porque no dia do juízo, o juízo será muito maior sobre estes do que foi sobre Sodoma e Gomorra, do que será. E tá cheio de hipócrita aí, irmão. Cheio de hipócrita. Que congrega numa igreja que dança, que faz teatro, que vende pastel, que vende coxinha, que fica fazendo culto de revelação quando Deus não falou nada, que fica tomando dinheiro das pessoas, tomando dinheiro que o cara tinha que pagar a luz, tinha que pagar a água, os irmãos sofrendo e os caras não fazem nada, mas eles se levantam para falar da Alana Rover, ou Roder, eu não sei como é que pronuncia o nome dela. E estou falando aqui com respeito e não com desdém. Porque eu preciso respeitar as pessoas. Eu preciso amar as pessoas. Não é? Entendeu, irmão? Tá cheio de gente aí. Por exemplo, os irmãos aí da página Assembleianos de Valor, né? Estão trazendo notícias, eu acho bom, eu sigo a página deles, vejo as notícias, trago aqui para vocês, até agradeço pela participação deles. Mas e cadê o Fresco? O Fresco continua pregando na Assembleia de Deus? Hã? Continua ganhando 70 mil reais para fazer show na Assembleia de Deus e a Assembleia de Deus está lotada, cantando com o cara, ouvindo o cara pregar e o cara fala, me chama de Fresco na intimidade? É só uma pergunta para os assembleianos de valor. É só uma pergunta, só estou perguntando. Poderia trazer muitas outras aqui. Entendeu? Poderia trazer muitas outras grandes pastores aí, que há pouquíssimo tempo descobriram que tem outra mulher, que tem filho. É um grande pastor, hein? Foi até ameaçado esses dias aí por um outro moço. Eu não vou falar o nome, senão vocês vão saber quem é, fica muito evidente, né? E ele veio e falou assim, você falou no meu nome no teu culto aí, pastorzão? Hã? Fala de novo, que eu vou contar porque que tua mulher ficou internada aí. Não teve uma conversa dessa aí? Sabe por quê? Porque o cara tem uma outra mulher, irmão. Moça, nova, bonita, tem filho. E a mulher dele descobriu. E o cara é famosão, irmão. A igreja do cara bomba. Por que o Assembleiano de Valor não fala isso? Eles não tem coragem, né? Mas teve um moço aí que ameaçou ele e ele calou a boca na hora. Não teve? Então, irmão, escute uma coisa que eu vou dizer para você. Olhar para o pecado alheio é fácil, difícil é olhar para dentro do nosso coração. Difícil é olhar para o meu pecado. Porque eu fico olhando para o pecado dos caras e não olho para o meu. E eu tenho exortado você sempre aqui, ó. Entendeu? Eu tenho exortado você aqui sempre, mostrando as coisas erradas que estão acontecendo. Essa é a minha função.
para você acordar. Entendeu? Para você acordar e parar de ficar sendo conduzido como gado. Você é ovelha, irmão. Você não é boi de piranha. Então as pessoas ficam apontando o pecado dos outros para você não olhar pro deles. Entendeu? Então não cai nessa. Eu tô só te mostrando e evidenciando para você as coisas que acontecem no mundo espiritual. É só isso. Não é? Eu não falei esses dias aqui de um cara que falou mal de mim? E eu falei, fala de novo, quero ver se tu é macho, que eu vou contar a tua história. Acha que eu não sei? RG, CPF. As pessoas acham que todo mundo é otário, irmão. Ninguém é. E tá cheio, bomba os eventos do cara. Por quê? Porque as pessoas estão atrás de Jesus? Não. Eu não estou falando o nome de ninguém aqui, nem de nenhuma igreja. Como eu disse, eu falo sobre a teologia que os caras pregam e não sobre a vida pessoal de ninguém. A não ser que seja necessário, no caso de uma grande hipocrisia como essa. Então, muita gente, irmão, muita gente vive enganado, mas precisa despertar por evangelho. Precisa despertar por evangelho. Eu espero em Jesus Cristo que antes que Jesus volte, as pessoas despertem para as coisas que estão acontecendo, acordem para o evangelho. Né? Acordem para o evangelho. Estou alertando vocês aqui faz tempo. Acordem para o evangelho, busquem a verdade. A verdade é Jesus Cristo ressuscitado. Isso é a verdade. Você não precisa comprar nada, você não precisa vender nada na igreja, dar dinheiro para nada para você ir para o céu. Nada. Você só precisa adorar Jesus Cristo em espírito e em verdade, se converter, abandonar o teu pecado, se batizar e você vai ter um ingresso para ir morar no céu. Não deixe a religião enganar você, porque a religião vai levar muita gente para o inferno, porque manipula as pessoas e manipula a verdade, mas a verdade é Jesus Cristo ressuscitado. Aprende isso. Não queira ser maior que você é. Não queira ser melhor do que você é. Aprenda a ser, quer ser grande, seja pequeno. Tenha humildade. Seja humilde, entenda que você é pó. Eu sou pó, irmão, eu sou pó. Por isso eu venho aqui de camisa de futebol, por isso Deus tem me exortado para eu fazer os cultos, não fazer mais de terno, de gravata. Deus tem brigado comigo por causa disso. Entendeu? Para sair desse tradicionalismo religioso, Deus tem brigado comigo por causa disso. E vocês têm visto na minha maneira de me vestir que eu tenho mudado meu comportamento. Algumas pessoas até estão estranhando. Nossa, pastor, mas agora você está todo... Cara, Deus tem me exortado a sair dessa caixa religiosa. Deus tem me exortado para que as pessoas olhem para mim e não vejam um santo, porque eu não sou santo. Entendeu? Com mais simplicidade, mais de boa, é o que eu estou fazendo. Muita gente não gosta, mas eu não posso fazer nada por você. Eu não estou aqui para te agradar, eu estou aqui só para te ensinar a palavra de Deus, só isso. Essa é a minha função, entendeu? Essa é a minha função e é isso que eu estou fazendo. Eu só obedeço. Só isso. Tá bom? Vamos orar? Não esquece hoje Santa Ceia Curitiba, tá? Não esquece. Aliás, São José dos Pinhais, né? Pode subir, Gabriel, enquanto eu oro. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, que a Tua mão, Senhor, poderosa, venha sobre a nossa vida e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Papai do céu, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos, Pai, para que a gente consiga enxergar. Abra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a verdade é a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que a Tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Papai do céu, quebra, Senhor, todo esse ministério da mentira, todo esse engodo diabólico que está no mundo cristão no Brasil. Senhor, traz à tona toda a verdade, mostra, Senhor, de fato quem é quem. Expõe, Senhor.
Expõe, meu Deus, o sol sobre as sombras para que tudo venha à tona e para que todos saibam, Deus, quem de fato é e quem não é. Que o Senhor venha, Senhor, a colocar a tua mão sobre essa hipocrisia desgraçada dentro da congregação, para que tudo venha à luz do sol. Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe, papai, em nome de Jesus Cristo, a água que os irmãos estão colocando e quando eles beberem dela, sejam alcançados pelo seu milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Tchau.